Conheça o lado oculto da República Oligárquica não citada na história do Brasil. A República Oligárquica foi um período que marcou as páginas da história do Brasil, envolvendo muitas polêmicas na política brasileira. Você vai conhecer os principais fatos deste período. Essa história foi chamada de política do café com leite, que envolve duas maiores riquezas em dois estados brasileiros. Vamos conhecer os fatos mais importantes neste momento da história da República Oligárquica. Animado para descobrir os segredos da República Oligárquica? Então, bora conhecer o lado oculto dessa república não citada na história do Brasil. Vamos falar sobre um período chamado República Oligárquica, que rolou entre 1894 e 1930. Nessa época, São Paulo e Minas Gerais eram como os astros principais de uma dança política muito louca. Olha só, a política nesse tempo não era só sobre democracia, não. Era também sobre acordos e parcerias entre os chefões políticos desses dois estados. Eles meio que se revezavam no controle do governo central e isso mexia com tudo: política, economia e até a cultura do Brasil. E sabe o que mais? Às vezes, essas elites políticas estavam mais interessadas em seus próprios negócios do que no bem do povo. Ou seja, muita gente ficava meio excluída e injustiçada. Na época da República Oligárquica, rolava um esquema chamado coronelismo e voto de cabresto. Sabe o que era isso? Era tipo um time de fazendeiros grandões que mandavam em tudo, desde a economia até quem ganhava as eleições nas cidades pequenas. Eles eram os chefões, tipo os reis medievais, sabia? Mandavam tanto que até controlavam o voto da galera, obrigando as pessoas a votarem no candidato que eles queriam, muitas vezes na base da pressão ou até da porrada. Essa história toda de democracia era meio fingimento, tipo um teatro. Os princípios de liberdade e igualdade eram só para inglês ver, porque na real, quem tinha o poder mesmo eram esses coronéis, e as pessoas comuns ficavam meio caladas, sem voz. Mas nem tudo era escuridão. Tinha uma galera que lutava contra esses coronéis, uns heróis do povo que queriam uma sociedade mais justa e igualitária. Eles enfrentavam o sistema, e isso mudou um pouco o jogo político por aqui. A história do coronelismo e do voto de cabresto, para entender melhor como isso influenciou a história do Brasil e nossa democracia. É tipo uma saga de poder, resistência e a busca pela verdadeira liberdade e justiça, sabe? É incrível ver como esses eventos moldaram nosso país e continuam ecoando até hoje. No Brasil, São Paulo se destaca com suas vastas plantações de café, estendendo-se como um mar de ouro sob o sol, enquanto Minas Gerais exibe uma paisagem verdejante pontilhada por fazendas leiteiras, onde vacas pacientemente produzem o líquido branco que alimenta o país. Esses dois estados não eram apenas os maiores produtores de café e leite, respectivamente, mas também eram gigantes econômicos, cada um com sua riqueza e influência únicas. Agora, visualize-os unindo forças, como dois super-heróis se aliando para enfrentar desafios maiores. São Paulo e Minas Gerais perceberam que juntos poderiam ser imbatíveis, que a combinação de suas forças poderia moldar o destino de toda uma nação. Assim, nasceu a lendária parceria da política do café com leite, onde a força do café paulista se misturava à fertilidade das terras mineiras. Essa união não foi apenas uma aliança econômica, mas também uma aliança política sólida como uma rocha. Surgiu então a política dos governadores, uma espécie de dança política onde São Paulo e Minas Gerais se revezavam no poder, como dois dançarinos habilidosos em um baile político. Era uma estratégia inteligente para garantir que nenhum outro estado conseguisse acumular muito poder e influência, mantendo assim um equilíbrio na política nacional. Essa alternância de poder, cuidadosamente coreografada, não apenas consolidou a influência desses dois estados no cenário político brasileiro, mas também teve um impacto profundo em toda a história do Brasil. Moldou não apenas as políticas governamentais, mas também influenciou a economia, a cultura e até mesmo a identidade nacional. Portanto, ao explorarmos mais a fundo a política do café com leite, descobrimos não apenas uma aliança política, mas um capítulo fascinante da história brasileira, repleto de intriga, estratégia e poder. É uma história que nos ensina sobre a importância da cooperação, da negociação e, acima de tudo, da capacidade de diferentes regiões se unirem em busca de um objetivo comum. Veja só a montanha-russa política no Brasil, os fraudes eleitorais e no sistema oligárquico, um período cheio de confusão e debates acalorados na história do nosso Brasil. Imagina só, as eleições, que deveriam ser o momento mais importante da democracia, viraram uma bagunça total. Era como se as regras estivessem sempre mudando e o que o povo realmente queria muitas vezes era deixado de lado. O sistema de votação era tipo uma peneira furada, onde os interesses dos poderosos passavam fácil, sempre favorecendo o grupo que já estava no comando.
Era uma festa para os corruptos e um pesadelo para quem buscava justiça. Um dos truques mais sujos dessa história toda era o voto que não era secreto. Pensa só, você indo votar e todo mundo em volta sabendo exatamente em quem você escolheu. Era como ter sua privacidade invadida, e as pessoas ficavam sujeitas à pressão e manipulação dos coronéis locais, essas caras grandes das regiões, que faziam de tudo para garantir que o voto fosse dado do jeito que eles queriam. Foi uma época em que a democracia parecia estar de castigo, escondida debaixo de uma nuvem de fraude e corrupção. Mas, como sempre acontece nos momentos difíceis, uma luz de esperança apareceu. A população começou a se organizar, a sair para a rua, a pedir mudanças. Era como se um grito gigante de liberdade ecoasse por todo o país, pedindo eleições justas e transparentes, onde cada voto realmente fizesse a diferença. E, aos poucos, as coisas começaram a mudar. Surgiram movimentos políticos, líderes corajosos se levantaram e a luta pela verdadeira democracia ganhou força. Foi uma batalha difícil, cheia de obstáculos, mas que deixou um legado de resistência e esperança para as futuras gerações. Então, quando exploramos as intrigas políticas das fraudes eleitorais e do sistema oligárquico, não estamos apenas relembrando um momento difícil da história do Brasil. Estamos celebrando a coragem daqueles que lutaram pela democracia e mostraram que, mesmo nos momentos mais difíceis, a voz do povo pode trazer mudanças de verdade. A história da crise econômica e controle na época dos coronéis. Imagina só, o país estava numa tremenda enrascada, como se tivesse herdado uma montanha de problemas dos antigos chefões do governo. Mas relaxa, porque o Brasil não é de desistir fácil. Nessa hora de sufoco, ninguém ficou de braços cruzados. Todo mundo colocou a cachola para funcionar e partiu para a ação. Primeiro, veio a tática dos empréstimos. Foi como se o Brasil fosse pedir uma ajuda para aquela tia rica, só que em grande estilo. Esses empréstimos foram como uma grana extra, um gás na economia para tentar botar as coisas nos eixos de novo. E não para por aí não, viu? Teve uma manobra ainda mais arrojada, suspender o pagamento da dívida externa. Foi como se o Brasil dissesse, espera aí, vamos dar um tempo nesse boleto gigante que tá pesando no nosso bolso e focar em resolver nossos próprios pepinos primeiro. E aí vem o grande finale. O controle da inflação, especialmente ligada à venda de café, nosso produto número 1 na época. Foi como se o Brasil falasse, vamos dar uma controlada nessa inflação, porque o café é nossa galinha dos ovos de ouro, e não podemos deixar essa galinha fugir do poleiro. Foi uma verdadeira guerra, uma luta econômica onde todo mundo se juntou para enfrentar a crise de frente. E sabe qual é a melhor parte? Essa história nos ensina que, quando estamos unidos e firmes, conseguimos superar até os maiores desafios. Essas manobras ajudaram a reerguer o Brasil, colocando ele de volta nos trilhos do desenvolvimento. O final do período oligárquico e nas coisas legais que rolaram na cultura dessa época. Imagina só, estamos no comecinho do século XX e o Brasil tá fervendo de coisas novas na arte e na cultura. Um dos maiores acontecimentos foi a Semana de Arte Moderna de 1922, um evento cheio de ideias malucas que deixou todo mundo de queixo caído. Foi tipo um furacão de criatividade que mexeu com o país inteiro. Nessa semana, artistas, escritores e pessoas superinteligentes se reuniram em São Paulo para mostrar para o mundo que o Brasil não era só samba e carnaval, mas também um lugar cheio de ideias novas e invenções malucas. E aí, chega o momento que tudo muda, a Revolução de 1930. O Getúlio Vargas lidera essa revolução que foi como um terremoto sacudindo o Brasil todo. Ele acaba com a amizade entre São Paulo e Minas Gerais e dá um basta na república oligárquica que mandava no país. Foi como se uma nova era estivesse começando, com um monte de dúvidas, mas também com a esperança de um Brasil mais justo e democrático. Foi um final de época cheio de emoções, com a cultura bombando e a política passando por mudanças super importantes. A Revolução de 1930 foi tipo um terremoto político que mudou tudo na história Brasil. E o mais legal é que, mesmo com todas essas mudanças, a cultura continuou lá, firme e forte, mostrando que a arte e a criatividade são poderosas demais. A República Oligárquica no Brasil foi um período da história do país que se estendeu aproximadamente de 1889 a 1930, caracterizado pelo domínio político das elites agrárias, principalmente os cafeicultores de São Paulo e Minas Gerais. Durante esse período, o poder político era controlado por um pequeno grupo de oligarcas, que manipulavam o sistema eleitoral e as instituições políticas em seu próprio benefício. Então, finalizando mais um capítulo da história do Brasil, entendemos que o papel principal da República Oligárquica era consolidar o poder político e econômico das oligarquias agrárias.
A República Oligárquica chegou ao fim com a Revolução de 1930, que resultou na ascensão de Getúlio Vargas ao poder e no início da Era Vargas, marcada por transformações políticas, econômicas e sociais significativas no Brasil. Ficamos por aqui. Até logo!